que vocês estão vendo é um quadro de distribuição no qual se encontram alocados o chamado banco de capacitores, circuito de banco de capacitores. Nós vamos ver para que serve esse tal de banco de capacitores. Bom, vamos lá. A correção do fator de potência, através principalmente da instalação de capacitores, tem sido alvo de muita atenção das áreas de projeto, ou seja, da parte do projetista, da parte da manutenção e finanças de empresas interessadas em racionalizar o consumo de seus equipamentos elétricos. Professor, tente me explicar mais ou menos isso. Seguinte, vamos lá. Vamos voltar a um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Um exemplo para um supermercado. Antigamente, eu acredito que muitos devem recordar que antigamente o que a gente mais encontrava em nossos bairros era a tão famosa bodega. Então, o supermercado, o mini supermercado, não era uma coisa assim tão comum da gente encontrar. Era difícil. O que a gente encontrava seriam os grandes supermercados, né? O Pão de Açúcar, o Mercadinho São Luís, tal. Não estou fazendo propaganda de supermercado nenhum, mas esses grandes supermercados. No bairro, o que a gente encontrava era bodega. Por exemplo, lá na Rola de Casa, o que eu me lembro, quando eu era criança, eu me lembro que tinha uma bodegazinha lá, que tinha um balcãozinho, tinha um armáriozinho lá onde tinha algodão, leite de rosas, tal, tinha aquela borboleta com bombom, tinha chinela havaiana para ser vendida, no tempo que chinela havaiana era a chinela de pobre, tinha refrigerante, óleo a granel, arroz, açúcar a granel, manteiga no peso. Então, assim, qual era a carga que eu tinha dentro dessa bodega? Bom, no máximo que eu poderia ter, ou era uma geladeira, ou era um freezer e uma lâmpada. Pronto. Não tinha nada de tão extraordinário. Hoje, o que nós encontramos? Hoje nós encontramos supermercados, ou mercadinhos, como costumamos chamar, mercadinhos de bairros. E os mercadinhos de bairros é uma instalação ampla, totalmente diferente da bodega que nós tínhamos antigamente. Dentro do mercadinho, como o dono do supermercado, ele está querendo a cada dia atrair mais clientes, ele tenta atender a vários gêneros. Vou citar aqui um exemplo. Quando você vai a um supermercado, eu creio que vocês já devem ter esses mercadinhos de bairro, e ter visualizado um frigorífico dentro de um supermercado, ou uma padaria dentro de um supermercado. O que acontece? O cliente, quando ele for fazer suas compras, ele vai verificar que depois das compras, ele não precisa ir até um frigorífico para comprar carne, porque dentro do supermercado ele já pode fazer isso. Ou então, se ele pode já comprar o pão dentro na padaria que fica dentro do supermercado. Então, o dono, né, a gerência está querendo abraçar mais a clientela. Então, por exemplo, já que eu estou fazendo compras, eu vou comprar carne lá mesmo. Tem casos, para vocês terem uma ideia, que até farmácia tem dentro do supermercado. Vou dar um exemplo. Acho que aquele Hiper Bom Preço tem uma farmácia dentro. Não sei se o Extra também tem uma farmácia dentro. Então, é estratégia de venda fazer isso, tá? Eu estou querendo dar essa volta todinha para dar um exemplo. Eu tenho uma quantidade muito expressiva de cargas que ficam dentro de um frigorífico, tá? Dentro do frigorífico eu tenho uma quantidade absurda de cargas. E é um tipo de carga que merece mais atenção, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Esse fator de potência que eu vou mostrar agora para vocês, ele vai ser um grau que vai definir a eficiência no sistema elétrico. Se você vai ter uma quantidade absurda de cargas nesse frigorífico, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Essa quantidade de cargas vai fazer com que o fator de potência diminua em seu valor, e nessa redução em seu valor, a empresa ou o mercadinho vai pagar uma multa. E diga-se de passagem, é uma multa pesada. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz trabalho de consultoria, tá? Em uma empresa, uma grande empresa aqui em Fortaleza, que eles estavam pagando mais de 100 mil reais por mês na conta de luz. Então, 100 mil reais por mês, meu chapa, é muita coisa na conta de luz. Nós conseguimos realizar um trabalho de consultoria, verificar os pontos críticos, né? E conseguir reduzir a conta de luz
de cento e tantos mil para 70 e poucos, 72, 73 mil reais. Aí, professor, como é que você conseguiu fazer isso? Você fez um gato, você fez alguma coisa? Simplesmente foi um trabalho em que nós verificamos pontos onde estavam falhando, né, tá bom? Estratégias erradas de consumo e verificamos, por exemplo, motores que tinham um rendimento muito baixo, conseguimos trocar um motor para um motor mais novo, com rendimento melhor. As lâmpadas que antigamente era fluorescente, com um reator antigo, aquelas incandescentes antigas, hoje eu tenho lâmpada tubular LED que vai fazer o mesmo trabalho. Então, assim, existe uma grande diferença, tá bom? Mas eu falei do frigorífico, mas eu vou parar nesse ponto aqui, porque eu vou falar sobre os tipos de carga e depois a gente vai voltar para esse exemplo, porque eu quero que vocês entendam do que eu estou querendo dizer. Objetivando otimizar o uso da energia elétrica gerada no país, hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica, através do decreto 479, estabeleceu que o fator de potência mínimo deve ser de 0,92. Como assim? Vou dar um exemplo. Digamos que eu entregue R$100 para algum de vocês. Eu digo, olha, tu entrega R$92 para aquele colega meu que eu estou devendo, aí o R$8 você pode ficar. Mas não gaste mais do que os R$8. Beleza, ele vai, no meio do caminho ele vai comprando uma coisa, acabou gastando mais. Digamos que ele só ficou com 90. Bom, ele vai ser punido em relação a isso, porque ele gastou mais do que deveria. Com relação ao fator de potência, que isso aqui não é valor em si, mas eu só coloquei essa analogia para a gente entender. O fator de potência que vai ser mostrado no medidor, ele tem que ter esse valor de 0,92 para cima, ou seja, é de 0,92, 0,93, 0,94, não pode ser de maneira alguma menor do que isso, porque se for menor do que isso, a empresa vai pagar uma multa, que nós chamamos de faturamento de excedente reativo. Bom? Antes, porém, para que venhamos a entender o que seria esse tal de fator de potência, tá bom? Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de cargas que eu posso encontrar no meu sistema elétrico. Então, seja na indústria, seja na fábrica, em qualquer setor industrial em que trabalhar a eletricidade, então eu tenho sempre 3 tipos de cargas, tá bom? Com comportamentos totalmente distintos. Tá bom? Primeiro nós vamos falar das cargas resistivas, tá bom? Mas eu devo falar das indutivas e das capacitivas, que são 3 tipos de cargas que eu encontro sempre no meu setor elétrico. Primeiro, as cargas resistivas. Vamos lá. Bom, as cargas resistivas conectadas ao sistema significa que a corrente e a tensão mudarão de polaridade em fase, ou seja, ao mesmo tempo, sincronizadas. Não existe um atraso da corrente em relação à tensão, não existe um atraso da tensão em relação à corrente, então elas caminharão juntas. Isso é bom, professor? Isso é ruim? Isso é excelente. Seria muito bom se todo o sistema funcionasse dessa forma. Porque o grande problema em si é quando eu tenho um atraso da corrente em relação à tensão e nós vamos entender por quê. Então, para cargas resistivas, eu tenho tensão e fase caminhando ao mesmo tempo, sincronizadas, gerando um fator de potência unitário, ou seja, igual a 1. Nós vimos que 0,92 seria o valor mínimo. 0,92 é menor que 1, já não é unitário. Mas menor do que 0,92 é justamente o momento em que a indústria ou a fábrica vai pagar a multa. Quando está de 0,92 para cima, então não tem problema com relação a isso. Tá? Em que a energia flui numa mesma direção através do sistema em cada ciclo. Aí, vamos lá. Alguns exemplos que eu posso encontrar de cargas resistivas. Nós temos as lâmpadas incandescentes, o chuveiro elétrico, a churrasqueira elétrica, a chapinha, o ferro de passar e etc. Aí vamos nós. A lâmpada incandescente, pessoal, há muito tempo parou de ser comercializada. Já tem um certo tempo. O setor do Ministério de Minas e Energia deixou um tempo, né? Deu um tempo para a galera comercializar o restinho das lâmpadas que tinha no mercado. E a partir de uma data, que eu não me recordo exatamente qual é a data, não é mais comercializada a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, pessoal, ela é uma carga resistiva. Aí você vai me dizer assim, o senhor acabou de falar que uma carga resistiva seria muito bom para o sistema, tal, porque tensão e fase, corrente e tensão estão sincronizadas, mas a questão não é nem essa.
Olha, dessas cargas que vocês estão vendo, tudo que ela pega do sistema, ela utiliza 100%. Isso é bom. Mas vamos lá pro porém, né? Porém, a lâmpada incandescente, ela tem um consumo maior, a potência é maior e ela esquenta muito mais do que emite luz. As lâmpadas incandescentes, ela tem um filamento de tungstênio, é o material, tá bom? O tungstênio ele tem assim uma grande facilidade de suportar uma quantidade grande de calor. Então, de 100% da utilização de uma lâmpada incandescente, eu tenho 80% de calor e eu tenho 20% de luz. Aí vem aquela história. Eu não quero calor, eu quero luz. Não é isso? Porque é a luz que eu vou precisar utilizar. Eu não quero calor. Já vivo num planeta quente. Para que eu quero calor? Então, por exemplo, as lâmpadas antigas incandescentes que vocês encontravam no mercado eram lâmpadas de 25 watts, de 40 watts, 60 watts, 100 watts, né, que geralmente é o limite que os mercadinhos, né, esses depósitos vendiam, de 100 watts. Então, assim, hoje eu consigo encontrar lâmpadas LED que executam o mesmo trabalho, para não dizer melhor, tá? A emissão de luz é dada de uma maneira satisfatória, não vai esquentar tanto quanto esquenta uma lâmpada. Para vocês terem uma ideia, a lâmpada incandescente chega na risca de 2.000 graus Celsius. Então é muito quente. Ninguém consegue pegar e ficar segurando uma lâmpada incandescente em pleno funcionamento. Já uma lâmpada LED irá esquentar, mas muito pouco, se você for levar em relação, tá bom? A lâmpada incandescente. Eu tenho um chuveiro elétrico, que também tem um resistor dentro do chuveiro. Eu coloquei esse chuveiro aqui, um pouco mais moderno, mas é geralmente aquele chuveiro, tá? Aqueles mais antigos. Mesmo assim, esse aqui eu acho que ele também trabalha com o mesmo tipo de sistema. Mas para aquele outro chuveiro, que é aquele comum, que nós estamos mais acostumados a ver, ele tem um resistor em forma de espiral. Esse resistor, a água entrando em contato com esse resistor vai fazer com que a água desça com a temperatura ideal. Tá? Você, na chave seletora lá, você escolheu, você quer ter um modo inverno, modo verão, você escolheu lá o que você quis, a água saiu quente. Churrasqueira elétrica, vocês estão vendo aqui, olha, que por debaixo aqui dessa carne e tal, eu tenho um resistor. E esse resistor irá esquentar à medida que você, logicamente, ligar a energia. Ele vai esquentar a tal ponto que vai ficar vermelhinho, dessa forma. A chapinha, eu tenho também um resistor interno que irá esquentar. Então, assim, se você se ligar nessa situação, toda a carga resistiva esquenta. Só que nesse caso, a temperatura, né, ela está sendo utilizada para um fim. Por exemplo, a churrasqueira para esquentar uma carne, para assar uma carne. Chapinha para esticar um cabelo. Chuveiro para você tomar banho. A lâmpada incandescente para iluminar. Agora, a lâmpada incandescente foi colocada de escanteio e foi dado início à lâmpada LED já de um tempo para cá, pela questão da lâmpada LED esquentar muito, muito menos, pela potência ser muito menor e o aproveitamento ser maior, tá? Mas se for levar em consideração a sincronismo de tensão e corrente, as cargas resistivas elas saem ganhando, tá? Então seria mais ou menos assim, olha, através desses fasores aqui. Enquanto eu tenho tensão dada pela letra V e corrente dada pela letra I, elas estão todas ao mesmo tempo, tá bom? Então olha aqui, aqui é o ciclo de tensão alternada, que ela está positiva, vem para o outro lado negativo, positivo, negativo e assim por diante. Se vocês notarem, justamente nessa linha horizontal que é dada pelo tempo, nesse ponto aqui, olha, vocês notem que elas estão se encontrando. Então, para esse ponto, sim, para esse ponto, a carga resistiva sai ganhando. Só que, como a velha história, nem tudo na vida são flores, eu vou encontrar um tipo de carga que, entre aspas, é o velho veneno que assola toda a parte industrial, que são justamente as cargas indutivas, tá? As cargas indutivas, ela requer um pouco mais de atenção, porque toda carga indutiva, pessoal, tem bobina. E toda bobina tem um campo eletromagnético. E todo campo eletromagnético requer um cuidado. Que cuidado seria esse? Vamos lá. As cargas indutivas criam um campo magnético pelas bobinas, tá? Existente nos equipamentos que estão ligados, produzindo potência reativa
com onda de corrente atrasada em relação à tensão. Então, exemplo, digamos que eu peguei esse motor, na figura que vocês estão visualizando, e coloco esse motor para ligar numa carga, numa tomada. Bom, o motor vai funcionar. Mas digamos que o motor ele fale para a tomada assim, embora eu precise de mais corrente. Eu preciso de mais corrente, eu preciso de mais corrente. E nesse eu preciso de mais corrente, o que acaba? Acaba por puxar a corrente demais da rede. Eu vou ter uma corrente atrasada em relação à tensão. E isso vai gerar um problema muito grande, tá bom? Porque uma corrente atrasada vai fazer com que a corrente se eleve no sistema. Ou seja, tu tem toda a tua instalação elétrica toda prontinha. Aí o que acontece? Se tu tem uma quantidade expressiva de cargas indutivas nesse local, tem muita corrente atrasada porque esses maquinários estão em funcionamento. E devido a esse atraso, a corrente vai elevar. Tá? A corrente vai ficar com um valor muito alto. Quais são os exemplos de cargas indutivas? Bom, exemplo de cargas indutivas, nós temos os motores elétricos, nós temos os transformadores, né? Cujo papel vai ser elevar um valor de uma tensão ou rebaixar um valor de uma tensão. Os geradores que irão gerar eletricidade, os reatores, etc. Tá? Então, há um grande problema quando eu tenho uma quantidade de cargas indutivas no sistema. Porque se você tem essa quantidade, e se você não fizer um controle, tu vai ter uma corrente atrasada, por consequência a corrente vai subir muito, e a corrente subindo muito, o que vai acontecer com os condutores? Bom, vai esquentar. Por quê? Porque todo condutor ele tem um limite de corrente. Por exemplo, nós vimos que se eu utilizasse esses condutores em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, eu tenho um limite de 24 amperes, para cabo de 2,5, e sendo um cabo para 1,5, eu tenho um limite de 17,5. Se você colocar muita carga indutiva, a quantidade de carga vai aumentar, a corrente vai aumentar, o cabo vai esquentar, e é nesse momento que entra o dispositivo de proteção para tirar, ou seja, disparar o disjuntor e evitar que ele continue funcionando para não acontecer um desastre da instalação se desmanchar e pôr fogo na instalação toda, certo? Bom, para as aplicações, nós temos aqui a tensão, a corrente ainda se encontra, a posição é essa, anti-horário, tá bom? Então, enquanto que eu tenho a tensão indo para esse ponto, eu tenho a corrente por detrás. Aí, nesse ponto aqui, olha, eu tenho uma tensão, representada por essa onda vermelha. E quando a tensão está baixando, agora é que a corrente começou a aparecer. Entendeu? Então, assim, o grande problema é justamente as cargas indutivas. Com relação ao supermercado, o que eu quis dizer? Vamos lá. Quais são as cargas indutivas que eu tenho no frigorífico? Vamos imaginar. Você vai comprar uma carne e vai pedir para moer. Então, o que vai moer aquela carne é o motor. Você vai comprar uma carne, uma bisteca, vai pedir lá para serrar. Aquele motor com a serra em fita, ali é uma carga indutiva. Se você vai comprar um bife, vai pedir para amaciar. Ali já é um outro motor também que vai fazer com que sua carne saia, né, amaciada. Então, veja, olha, eu falei até agora 3 cargas indutivas, só dentro do frigorífico. Sem falar na câmara frigorífica, sem falar nos freezers. Entendeu? Então é assim, olha a quantidade de cargas indutivas que eu tenho no sistema. Vou citar aqui um exemplo. Você foi solicitado para verificar um problema nesse supermercado. O disjuntor lá disparou, pá, faltou energia. Você vai verificar, logicamente você vai direto no quadro, verifica que o disjuntor está desligado. Bom, pessoal, o disjuntor ele não dispara do nada não. Tem que ter um motivo para fazer com que esse disjuntor ele desligasse involuntariamente. Com certeza é um excesso de carga. Então o que acontece? O disjuntor ele fez o papel dele. É interessante que vocês saibam disso, certo? Porque eu vou dar um exemplo aqui, olha. O disjuntor, você colocou um disjuntor, digamos, de 24 amperes. Aí esse disjuntor, ele trabalha até essa corrente. Passou dessa corrente, o que acontece? Ele começa a esquentar. Dentro do disjuntor você vai encontrar lâminas com dilatações diferentes, né? Então uma vai dilatar, vai fazer com que atue o disparador, o disjuntor ele dispara. O disjuntor fez o papel dele. Quando você fez a instalação toda bonitinha. O grande problema
é que quando você fez a instalação, nesse supermercado não tinha um frigorífico. Então, o cara começou a colocar a instalação, ele não reestruturou, ele não fez a reestruturação do sistema. Aí é justamente onde nós começamos, né, a ter nossos problemas. Porque eu tive um supermercado que funcionava tranquilamente e do nada ele começou a disparar o disjuntor por volta de 9, 10 horas, 3 horas da tarde. Mas por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de cargas indutivas no frigorífico. Aí vem aquela história. Bom, professor, se as cargas indutivas faz de certo um mal para a gente, então qual vai ser a solução? Será que a solução vai ser eu não ter mais esse maquinário? Veja que todo frigorífico tem que ter esses componentes, esses maquinários. Bom, então eu acho que tem uma coisa que pode resolver esse problema. Trocar disjuntor não vai resolver nada. Ah, o disjuntor é de 24, vou colocar um de 50. Não vai resolver, tá? A conexão vai cair, pessoal. Quando retornar, a gente termina essa conclusão para partir para outro tipo de carga, certo? As cargas capacitivas, os capacitores vão ser os carinhos que vão resolver a minha vida lá no mercadinho. Por quê? Aí vamos lá. Vocês viram que as cargas indutivas têm um atraso da corrente em relação à tensão. Toda carga indutiva, pessoal, o que você imaginar que tem bobina é uma carga indutiva, tá? A carga indutiva tem um atraso da corrente em relação à tensão. Já no caso das cargas capacitivas, eu não tenho um atraso da corrente em relação à tensão, eu tenho um atraso da tensão em relação à corrente. Então, o comportamento ele é inverso das cargas indutivas. As cargas capacitivas, através do nós chamamos de banco de capacitores, que são um conjunto de capacitores, tá? Esses componentes que vocês estão vendo aqui são capacitores. Serão os componentes que irão solucionar o problema. Então, os capacitores irão resolver realmente o problema da instalação. Então, você vai ter que fazer os cálculos para dimensionar a quantidade de capacitores com suas potências que vai ser utilizada para esse fim. Certo? Bom, visto essa parte, para finalizar, a parte do diagrama fasorial funciona dessa forma mesmo. Eu tenho aqui a tensão e eu tenho uma corrente. Eu tenho sempre um atraso numa instalação, tá? De um ponto a outro, tanto de tensão em relação à corrente, como corrente em relação à tensão, a não ser para as cargas resistivas, que eu tenho um modo de onda totalmente sincronizado. Então, eu tenho aqui, olha, o atraso da tensão em relação à corrente. No caso aqui, de 90 graus. Beleza? Bom, visto essa parte, então, nós vamos falar agora sobre os 3 tipos de potência, tá? Para que a gente entenda o que é esse tal de fator de potência, interessante que a gente veja que eu encontro 3 tipos de potência no circuito de corrente alternada. No circuito de corrente contínua, eu acho que vocês já viram a eletricidade e eletromagnetismo? Já. Já, né? Na época do colégio. Pronto, então vocês viram potência. Como é que eu calculo potência? Potência, tensão vezes corrente. Beleza, potência, tensão vezes corrente. Mas a potência que talvez vocês viram, exemplo, no circuito de corrente contínua, tensão contínua, é uma potência única, que é uma potência ativa. Já para um circuito de tensão alternada ou corrente alternada, eu vou encontrar 3 tipos de potência. Tá? Eu posso encontrar 3 tipos de potência. A potência ativa, vou explicar, a potência reativa e a potência aparente. Beleza. A primeira potência, que é a potência ativa, é a potência que efetivamente vai realizar um trabalho útil, tá bom? Gerando calor, gerando luz, movimento, etc. Vou dar um exemplo. Se você compra uma geladeira, na parte de trás da geladeira você vai encontrar um selo. Nesse selo você vai encontrar o modelo dessa geladeira, o número de série, qual é a tensão que você vai ligar. E dentre tantas informações, uma delas, que tem até mais importância, digamos assim, vai ser a potência. Ou seja, a potência que você vai encontrar dessa geladeira. Um televisor que você vai comprar, um motor que você vai comprar, uma máquina de lavar. Então, todos esses componentes têm uma potência para funcionamento. Então, a potência que vocês irão encontrar, que é a potência que efetivamente vai realizar um trabalho, é a potência dada em watt. Então, a unidade de potência ativa, a potência ativa é dada pela letra P,
e ela é medida em watts, tá? Então, por exemplo, meu televisor é de 120 watts. Essa lâmpada que eu comprei é de 12 watts. Essa outra lâmpada que eu comprei é de 18 watts. Então, é realmente o trabalho útil sendo executado. Então, é dado por uma potência, essa potência é a potência ativa. Já a potência reativa faz o contrário da potência ativa. A potência reativa ela não produz trabalho útil, tá? A potência reativa ela é utilizada somente para criar e manter um campo eletromagnético para fazer com que a máquina funcione. Vou dar um exemplo. No caso do frigorífico, voltando para o assunto, em que eu tenho lá os maquinários estão funcionando. Vai ter potência reativa? Vai. O problema que aconteceu, que fez com que aquele disjuntor disparasse, é porque eu tinha uma grande quantidade de potência reativa no sistema. E vem aquela história. O motor, para que entre em funcionamento, né, é porque teve uma potência reativa por trás disso. Aí você diz assim, então eu não posso utilizar um motor ou qualquer outra máquina rotativa que tem bobina, ou um transformador, um gerador. Porque vai ter potência reativa, então não serve para nada. Mas a questão, pessoal, é que sempre a potência reativa vai existir nesse sistema, nesse tipo de carga. O interessante é você tentar controlar a quantidade de potência reativa no sistema. Então, o problema lá que o disjuntor disparou é porque eu tinha muita potência reativa no sistema que não teve um controle. Então, se você tem muita potência reativa, vai ter uma corrente elevada, então vai gerar problema sim para a sua instalação. Tá? A potência reativa ela é dada pela letra Q e a unidade de potência reativa é o volt ampere reativo. Bom, então vimos até agora duas potências. A potência que realmente vai utilizar um trabalho, que é dada pela letra P, que é dada em watts. Potência reativa que não produz trabalho útil, mas é necessário que exista, né? Porque vai manter o campo eletromagnético. Dado pela letra Q, medida em volt ampere reativo. E eu tenho agora, por fim, a potência aparente, que é a potência total do sistema. Então, a potência total do meu sistema, que ela justamente abrange tanto a potência ativa como a potência reativa, é a potência aparente. Tá? Vocês viram lá no início que nós fizemos o levantamento da iluminação através da área, verificamos que até 6 metros quadrados a potência é de 100 volt-ampere. É isso? 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Volt-ampere, VA, volt-ampere. Então, essa potência que a norma NBS 5410 descreve é justamente a potência aparente. Tá? Não é potência ativa nem potência reativa, é potência aparente, que a norma trata. Então, a potência aparente é a potência total, que é entregue à carga, sendo composta pela combinação obrigatória das potências ativas, que é a potência real, que é aquela que vai realmente fazer um trabalho útil, medida em watt, e a potência reativa medida em volt ampere reativo. Tá bom? Então, a potência aparente vai ser dada pela letra S e ela vai ser medida em volt ampere. Bom, uma vez que eu vi todas essas potências, vamos entender agora o que é esse tal de fator de potência. Bom, o fator de potência vai ser a razão, ou seja, a divisão da potência ativa e a potência aparente. Potência ativa dada pela letra P, potência aparente dada pela letra S. Então, o fator de potência é igual a P sobre S, porque é uma razão. E na matemática, como nós falamos, razão é divisão, tá? O fator de potência vai indicar a eficiência do uso da energia elétrica. Então, o que quer dizer que um alto fator de potência, que é igual a 0,92 ou maior do que 0,92, indica uma eficiência alta. E, inversamente, um fator de potência baixo indica uma baixa eficiência energética. Com certeza, o problema lá do frigorífico, o disjuntor disparou, é porque tinha muita potência ativa, muita corrente, e isso levava justamente a esses problemas. Porque, pense, antigamente lá não tinha problema com isso, mas depois que instalaram o frigorífico com os maquinários, começaram a surgir os problemas. Então, nesse caso, eu teria que fazer um dimensionamento da quantidade de capacitores, porque o funcionamento do capacitor é o inverso das cargas indutivas. Então, as cargas capacitivas têm um atraso da tensão em relação à corrente.
As cargas indutivas têm um atraso da corrente em relação à tensão. Então, eu tenho aqui, olha, uma figura representando, tá? Aqui é o que nós chamamos de triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo aqui, dado em φ. Essa que representa a hipotenusa é a potência aparente. Essa que representa aqui o cateto oposto é a potência reativa. E esse que representa o cateto adjacente é a potência ativa. Então, veja, olha, que quais são as grandezas que são alteradas aqui. O fator de potência vai mudar, porque o ângulo pode diminuir ou aumentar. A potência aparente, à medida que esse ângulo vai ficando mais aberto, a potência aparente aumenta. À medida que você vai abrindo mais esse ângulo, a potência reativa aumenta, mas a potência ativa, olha, ela permanece constante. Então, a única potência que não altera o seu valor é a potência ativa. Mas a potência aparente e a potência reativa e o fator de potência são valores que são alterados, tá bom? Então, podemos dizer que o fator de potência é um índice que relaciona a energia ativa e reativa de uma instalação elétrica. Então, ela relaciona as dois tipos de energia ou dois tipos de potência. Bom, eu posso encontrar instalação que não tem nada de reativo e possa ter só ativo? Posso encontrar. Pode ter instalação que eu possa encontrar mais potência reativa do que ativo. Professor, qual seria o ideal? Bom, era bom se fosse só potência ativa, né? Que é o que realmente vai realizar um trabalho útil. Bom, então o que quer dizer? Que, vou voltar aqui, olha. Aqui eu tenho um ângulo 0,92, um exemplo. À medida que você for fechando esse ângulo, esse fator de potência vai aumentando e vai ser melhor para o teu sistema. Porque imagina, ó, se você resolve aqui, olha, vou partir na metade aqui. Eu vou ter a metade do ângulo. Então, se era 0,92, eu vou ter um valor bem maior, 0,98, por exemplo. Uma reta só seria 1, fator de potência. Se você abriu esse ângulo um pouquinho, já não é mais 1, é 0,99. Abriu mais, 0,98, 0,97, 0,96. À medida que você for abrindo esse ângulo, quanto mais você abre ele, maior é a potência ativa, maior a potência aparente e menor é o fator de potência. Tá bom? O fator de potência mais próximo de 1 indica pouco consumo de energia reativa em relação à energia ativa. Então, isso é ótimo. Tá? Bom, em termos de conta de luz, como é que procederia? Uma vez que a energia ativa é aquela que efetivamente executa, né, as tarefas, nós já falamos, quanto mais próximo da unidade for o fator de potência, maior vai ser a eficiência no teu sistema elétrico. Aqui, na cobrança da conta de luz, seria o fator de potência medido para ser calculado. Eu precisaria da energia, dada em kWh medido. Esse valor dividido pela raiz da soma das potências das energias ao quadrado medido, tá bom? Nessa parte aqui ninguém vai utilizar não esse cálculo, pode ficar tranquilo. Eu só fiz essa demonstração para a gente dar uma verificada, tá bom? Então, olha aqui. Fator de potência é classificado em fator de potência indutivo ou fator de potência capacitivo. Qual a diferença dos dois tipos de fator de potência? Bom, quando eu tenho um fator de potência indutivo, significa que a instalação elétrica está absorvendo a energia reativa. Entendeu? Então, assim, na instalação elétrica tem muito motor funcionando, muito transformador, todos esses tipos de cargas que demandam bobina. Quando eu tenho um fator de potência indutivo, está dizendo que está absorvendo energia. Então, a maioria desses equipamentos, tudo que você relacionar que tem bobina, gera um fator de potência indutivo, tá bom? Já o fator de potência capacitivo significa que a instalação está fornecendo energia reativa. Então, assim, o comportamento do fator de potência capacitivo é o inverso do fator de potência indutivo. É por isso que, na instalação elétrica, você vai incluir capacitores para barrar o problema que as cargas indutivas estão trazendo ao sistema. Certo? São características dos capacitores que normalmente são instalados para fornecer energia reativa que os equipamentos indutivos absorvem. Beleza? Então, essa determinação do fator de potência é da Agência Nacional de Energia Elétrica. A residência não tem esse problema. Se você verificar a conta de luz dos senhores, vocês irão verificar que o fator de potência que tem na conta de luz tem 0. Então, você vai encontrar lá fator de potência, mas não é cobrado. Nada relacionado a isso. Bom, poderia cobrar? Que Deus defenda que isso aconteça, né? Mas vou dar um exemplo. Eu tenho carga indutiva na minha casa. Bom, de pequenas quantidades, mas eu tenho.
Um liquidificador é uma carga indutiva, porque tem uma bobina. O ventilador é uma carga indutiva, porque tem bobina, certo? O espremedor de fruta, o espremedor de laranja é um motor. Então, todos esses exemplos que eu passei para vocês são cargas indutivas, são motores. Mas a concessionária não cobra. Essa cobrança ela só é feita para grupos voltados para a linha industrial, grupo A, não o grupo residencial. Nessa linha de grupo A, então, como é que a Enel vai saber que o fator de potência deu baixo? É porque os medidores que são instalados lá nessa indústria, nesse local, são digitais e são ligados à rede de internet. Então, eles sabem o momento ali que determinado dia o cara utilizou muitas cargas indutivas, não teve controle. Então, por exemplo, o chamado que eu tive para fazer o atendimento na época da empresa é porque tinha motores com rendimento baixo, então tinha muita carga indutiva, tinha muita lâmpada antiga, então foi esse um dos problemas, né? Um dos problemas que foram vários, que a gente conseguiu sanar justamente com a ideia de tentar solucionar o fator de potência que estava dando 0,80, 0,81, que é um valor baixo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela determina que o fator de potência seja igual a 0,92 ou maior do que isso. Então, esse acompanhamento é feito tanto pela empresa, como esse acompanhamento ele é feito também através do cliente. Então, o cliente ele tem acesso às informações também. Tá? À medida que o fator de potência diminui, temos valores maiores correspondentes à energia reativa consumida, ainda que a energia ativa consumida permaneça constante. Tá? Com relação a custo, como é que seria? Bom, se o fator de potência medido nas instalações for menor do que 0,92, vai ser cobrado um custo de consumo reativo. E diga-se de passagem, esse excedente reativo é uma multazinha até razoável, certo? Detalhe, isso não é nem uma esperteza da concessionária, porque a concessionária está fazendo certo. Ora, se tu está utilizando muita carga indutiva, tu tá perdendo muita energia, porque tu não está controlando a potência reativa do sistema. Então isso vai ser problema. Tu está puxando corrente demais que não está servindo para nada. Ninguém quer sair perdendo, principalmente a concessionária. Então, para isso, para compensar esse desmantelo que está sendo a sua instalação, então a concessionária aplica uma multa e você, como dono da indústria, você tem que trabalhar, tem que mexer seus pauzinhos para tentar solucionar esse problema. Tá? E como é que eu vou solucionar, professor? Através do banco de capacitores. Tá? É um dos motivos. Então, o custo excedente vai ser a energia, quilowatt-hora medido, multiplicado pela tarifa, né, que é o valor cobrado por 1 kWh, vezes 0,92, que é o valor mínimo, dividido pelo fator de potência medido, lá, menos 1. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos na conta de luz. Tá bom? Então, vamos lá. Tudo que exige energia reativa elevada acaba causando baixo fator de potência. Eu vou colocar aqui algumas causas para a gente entender como é que um fator de potência chega a um valor baixo. Bom, motores trabalhando em vazio durante grande parte de tempo. O que seria esse motor trabalhando a vazio? Bom, quando eu vou comprar um motor, eu acredito que eu vou utilizar esse motor para alguma finalidade. Então, eu devo pegar a ponta do eixo desse motor, vou colocar uma polia, vai ter uma função. Por exemplo, no shopping, você vai a um shopping, o elevador é uma caixa metálica, né, que você entra no elevador, você vai para o andar que você quiser, e o que está fazendo aquele elevador subir e descer é um motor por detrás que está no sistema de comando de correia, que vai fazer com que essa caixa suba e desça. Então, é um motor. Uma escada rolante, como é que eu vou dimensionar? Eles vão fazer mais ou menos uma média de cargas. E quais são as cargas? As cargas são os nós. Então, ele estipula a quantidade de pessoas no degrau, desde o primeiro degrau até o último, e faz uma média do peso e faz o cálculo para determinar o motor. Bom, se você tem um motor só funcionando, sem ter nenhuma carga, por exemplo, se não tem um pessoal subindo nessa escada, que é o peso, então o motor está funcionando, mas está funcionando sem carga. Ou funcionando a vazio. Quando a gente fala funcionar a vazio, é justamente o motor funcionando sem nenhuma carga.
Se você vai comprar um motor, a ideia é que você utilize a ponta do eixo para alguma finalidade, porque é o resultado final. Você ligou ele na energia elétrica, vai passar a ter um rendimento, e o resultado disso tudo é a ponta do eixo, no qual vai ter a sua finalidade. O transformador trabalhando a vazio também gera baixo fator de potência. Vou dar um exemplo. Centro de eventos, Fortaleza, tem uma subestação por detrás, subestação de 69 kV. Essa subestação tem dois transformadores enormes, que vai diminuir a tensão, chegando a 69 kV e rebaixando para 13,8. Se vai ter um evento lá no centro de eventos, vai ter uma festa, um forró, palestra, sei lá o que for. Bom, as escadas rolantes vão funcionar, os elevadores irão funcionar, a iluminação irá funcionar. Então, aquele transformador que está lá por detrás da subestação está tendo carga. Então, eu estou funcionando a saída como carga. Beleza. Se de repente a festa acaba, então eu vou desligar a escada rolante, vou desligar o elevador, não vai ter carga nenhuma funcionando ou praticamente nada. Mas o transformador continua funcionando. Só que funciona vazio. É nesse momento que o banco de capacitores era para estar atuando, para tentar justamente compensar essa perda. Se eu tivesse o motor trabalhando a vazio, era o momento do banco de capacitores entrar em atuação. Aí eu tenho aqui, olha, grandes transformadores alimentando pequenas cargas por muito tempo. Então eu tenho um superdimensionamento de transformadores. Um transformador médio, que poderia resolver o problema. Aí você então simplesmente colocou um transformador enorme para fazer um trabalho pequeno. Então nós chamamos de superdimensionamento. Gera baixo fator de potência. Lâmpada de descarga de vapor de mercúrio, lâmpada fluorescente, tal, lâmpada de descarga também causa baixo fator de potência. Grande quantidade de motores de pequena potência da mesma forma, tá? Aí vamos lá. Quais são os resultados? Digamos que eu vou resolver a minha situação. Vou colocar o banco de capacitores para atuar no sistema, para tentar solucionar. Quais são os resultados decorrentes da correção do baixo fator de potência? As variações de tensão diminuem e os condutores tornam menos aquecidos, tá? Porque entenda, se tu tem muita carga indutiva, tu vai ter uma potência reativa elevada, e nessa potência reativa elevada tu vai puxar muita corrente, o condutor vai esquentar, certo? Aí, detalhe, o que acontece? Quando você corrige o fator de potência com capacitores, o que acontece? Os condutores já não vão aquecer como estavam aquecendo, as variações de tensão vai diminuir. Por que os condutores diminuíram o aquecimento? Porque a corrente vai diminuir. Lembra que as cargas indutivas têm um atraso da corrente? Então, isso é o problema. Então, quando você utiliza, colocando o banco de capacitores no sistema, os condutores já não vão mais aquecer, as perdas de energia vão ser reduzidas, a capacidade de transformador vai alcançar um melhor aproveitamento, vai ter um aumento da vida útil dos equipamentos, porque entenda, se você tiver sempre o condutor ali esquentando, você vai fadigar o componente. Então, a vida útil tende a diminuir. Quando você deixa o condutor funcionando beleza, com o valor da corrente do qual ele suporta, bem bonitinho, sem nenhum problema, então vai ter um aumento da vida útil. Outra coisa bastante importante, a utilização racional da energia consumida. Então, esse é um dos pontos principais. Tá? E, por fim, o fim da cobrança do consumo de energia reativa, que também é outro ponto bastante importante. Então, ninguém quer ficar pagando multa todo mês. Ninguém vai querer ficar pagando multa todo mês porque eu estou simplesmente utilizando a minha energia de uma forma ineficiente. Tá? Aí vamos lá, vamos passar isso para a matemática. Tá? Eu falei da parte teórica, como é que funciona esse critério. Bom, matematicamente, essas grandezas podem ser definidas da seguinte maneira. Vamos primeiro para cá. Bom, o fator de potência vai ser o mesmo ângulo de cosseno de φ, vocês estão vendo aqui, olha, o mesmo cosseno de φ, que vai ser P dividido por S. Potência ativa dividido pela potência aparente. A potência que realiza trabalho útil dividido pela potência total do sistema. Então, esse é o fator de potência. Ele é um valor adimensional, não tem unidade para fator de potência, tá bom? Não tem unidade.
fator de potência 0, tanto alguma coisa. Não tem. É só o valor, tá? É só o número que você vai encontrar. E passando para cá, vocês estão vendo aqui o S, que é de potência aparente. Para que eu calcule a potência aparente, eu tenho que fazer a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, que é a potência ativa ao quadrado mais a potência ativa ao quadrado. Para encontrar a potência ativa, você vai fazer a raiz da potência total, S ao quadrado, menos Q ao quadrado. Bom, e para mim encontrar o quê? Como é que eu faço? Da mesma forma, raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. Veja que das três aqui, a única que é somada é a potência aparente. Por quê? Porque é a potência total do circuito. Então, eu vou fazer essas somas, tá bom? Eu peço para que vocês copiem essas fórmulas, por gentileza. Aqui não precisa nem você colocar cosseno de φ. Coloque só que o fator de potência, F.P, é igual a P sobre S. Tá? Vou dar só uns minutinhos aí para vocês copiar essas três fórmulas aqui, porque eu vou colocar aqui uns dois exemplos, só para a gente aprender a manusear essas equações aqui. Até então, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo. Show! Tem mais alguém copiando? Tá terminando. Pronto. Sinalizem para mim quando concluir, tá certo? Pronto, que eu já terminei.
Pronto, se todos copiaram, vamos fazer aqui um exemplo, tá bom? Só para a gente aprender a fazer o manuseio dessas fórmulas aqui, tá? Então, vamos lá. Com base nos seus conhecimentos sobre potência elétrica em CA, corrente alternada, efetue os seguintes cálculos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma potência ativa de 200 kW, eu tenho uma potência reativa de 180 kVA reativa, e eu preciso encontrar a potência aparente e preciso encontrar o fator de potência. Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? Se vocês virem na fórmula aí, que o fator de potência é P sobre S. Você tem o P, mas você não tem o S. Então, não tenho como encontrar logo de imediato. E até teria, mas vamos considerar que eu não teria como fazer. Então, por exemplo, eu tenho um P, mas não tenho um S. Não dá para encontrar agora o fator de potência. Bom, mas será que eu poderia encontrar se eu fizesse com S? Se vocês olharem na fórmulazinha que vocês copiaram, o S vai ser a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, você vai encontrar logo S e ao término dessa questão aqui, dessa grandeza que vocês encontrarem, você pode encontrar o fator de potência. Por quê? Porque você já tem um P e já tem encontrado o S. Como é que eu faço isso? Passando para valores. Então, P potência, 200 kW, e o Q, 180 kVAR. Passo isso para a calculadora, lembrando que quando eu vou fazer esse cálculo, depois que você aperta o botão de raiz, você vai ter que abrir parêntese, tá? Colocar esses valores, depois fechar parêntese igual. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar a calculadora, tá? Para vocês. Vou fazer aqui junto com vocês, para a gente ver quanto é que dá. Mas quem já souber, quiser fazer e me passar o resultado, a gente já ganha tempo. Pronto. Calculadora apareceu? Apareceu, professor. Pronto. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Esse 200 é o P, tá? Que é a potência ativa. Esse Q, que é o 180, é a potência reativa. De acordo com a fórmula, eu vou fazer assim. Posso fazer de duas maneiras. Aperto raiz, abro parênteses. 200, posso elevar ao quadrado aqui, que já está no ponto, ó, mais 180 ao quadrado. Fecha parênteses, igual. Resultado, 269,07. Posso fazer de outra forma? Posso. Você pode fazer assim também, olha. 200 ao quadrado mais 180 ao quadrado vai dar igual. Pronto. Esse é o resultado dessa parte de baixo. Só que desse resultado você tem que tirar a raiz. Aí você aperta a raiz e aperta igual. Dá o mesmo resultado. Bom? Então é a mesma coisa. Tá? Beleza. Fazendo o cálculo, você encontrou um valor de 269,07 kVA. Aí vamos lá. A unidade de potência ativa é watts, só que aqui está em kilowatt. A unidade de potência reativa é o volt-ampere reativo, mas aqui está em kilovolt-ampere reativo. Se você vai fazer o cálculo quilo com quilo, o resultado também tem que ser em quilo. A unidade de potência aparente é o volt-ampere. Só que como você está utilizando esses quilos, então aqui também vai ter que dar em quilo. Resultado, 269,07 kVA, ou kV-ampere. Peço que vocês copiem, por gentileza. Então, acabei de encontrar a potência aparente. O próximo passo tá certo. Aí vamos lá. Aqui é a fórmula, né? Para você encontrar a potência aparente,
raiz P ao quadrado mais Q ao quadrado. Sempre você abre o parênteses depois da raiz. Coloca a equação, fecha o parênteses e aperta igual. Bom? Então, sempre você tem que fazer dessa forma. Bom, se você já fez a potência aparente, você já tem a potência ativa, você pode encontrar o fator de potência. Porque o fator de potência é P dividido por S. Então, no caso, vai ser 200 dividido por 269,07 kVA. E o resultado vai dar um valor. E não vai ter unidade, vai ser um valor adimensional. Só esperando vocês terminarem de copiar para a gente passar logo o fator de potência. Posso mudar já? Então, só um segundo aí. Tá ok. Ok, obrigado. Pronto, né? Para finalizar, vamos ver se dá tempo. Bom, uma vez que eu obtive o valor que eu já achei de 269,07, o próximo passo é encontrar o fator de potência, que é P sobre S. Então, olha, 200 dividido por 269,07, encontrei um valor de 0,74. Então, é simples. Esse valor já tinha, esse valor eu acabei de calcular, fiz a divisão entre um e outro e obtive o valor de 0,74. Então, o fator de potência, se for levado à risca esse fator de potência, se encontra com um valor muito baixo. Até essa parte, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza? Não, professor. Deu certo, né? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, vocês passam a bola para mim. Vamos lá. Diante disso, faço esse exemplo aqui. Eu tenho agora uma potência aparente de 360 kVA. Eu tenho uma potência reativa de 290 kVAR. E eu quero que vocês calculem a potência ativa e o fator de potência. Bom, já vou logo me adiantando aqui. O fator de potência é P sobre S. Eu não tenho P, eu só tenho S. Agora eu não tenho P. Mas com o P eu posso fazer o cálculo através desses dois valores. Então eu posso fazer a raiz de 360 ao quadrado menos, para P, veja aí na fórmula aí que eu estou agora subtraindo, menos 290 ao quadrado, tá? Vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, para a gente ver o resultado, tá bom? E aí a gente dá prosseguimento ao conteúdo. Eu já tinha começado a explicação estudada do cálculo. Não entendi, amigo. Fala de novo. Você já tinha feito a outra explicação? A outra já. No fator de potência. A outra sim. Eu vou dar um tempinho aí para a galera tentar fazer essa questão, mas eu vou explicar também, viu? Vou explicar também isso aqui. É porque eu não tinha copiado ainda na outra. Não tinha? Ah, então eu já vou voltar. Não. Deixa... Todos copiaram essa parte? O senhor tem o resultado, professor, já? Dessa questão? Já sim. Mas deixa eu voltar. Sério? Eu volto, não tem problema não. Deixa eu deixar aqui no ponto. É do fator de potência que você quer? É essa mesmo. Pronto. Então, pronto. Só o último valor. Pronto, pode passar. Eu tava falando só esse último valor mesmo que eu não tinha visto. Tá, beleza. Posso mudar agora? Pode sim. Fazendo tudo ao quadrado e subtraindo a 6,74, professor, não. Eu não tenho aqui não, ó. Vou dar uma olhadinha. Só tem um resultado final. Tu tá utilizando a calculadora do celular ou a científica? É porque no celular tem calculadora científica também. Meu P deu 213,30. Pronto. Eu acho que esse é o resultado mesmo, viu? O resultado Você final pode, deu assim, 0,59. você pode fazer de maneira compassada. Como? Ah, vou colocar, por exemplo, esse valor ao quadrado, por exemplo, é 360, né? A gente quadrado, logicamente, a gente sabe que é multiplicado por ele mesmo. Então, por exemplo, 360 vezes 360 dá tanto. Pronto. Menos 290 vezes 290, tanto. Subtrai um pelo outro, tem um resultado. Agora você vai tirar a raiz desse resultado. Na calculadora científica, você pode fazer logo tudo de uma vez, né? Para não ter essa dor de cabeça. Pronto, pessoal? Vamos fazer? Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, fator de potência eu provavelmente não poderia fazer agora. Oi? Eu tive um resultado aqui.
Do P deu quanto? o P deu 213,30 Isso. e o FP deu 0,59. De cabeça eu tenho a potência ativa, que é o P, né? Vamos lá. É exatamente dessa forma, né? Que você fez 360 ao quadrado menos 290 ao quadrado. Na calculadora, nunca esqueça de depois de colocar a raiz, abrir o parêntese, colocar o valor, depois fechar o parênteses e apertar igual. Então, o resultado dessa equaçãozinha que nós fizemos foi 213,30, tá? Para quem não copiou e para quem não fez, copie por gentileza, que a gente parte para o fator de potência e dá prosseguimento ao nosso assunto. Qual a unidade de medida do fator de potência? Não tem. A gente chama de adimensional, né? Quando a gente não tem unidade. Então, ele é só o valor. No caso, foi 0,59 que vocês fizeram, foi? O meu deu 0,59, exatamente. Aí deu quanto? Fator de potência, 0,59. Acabou, 0,59. Ok. Beleza, feita essa parte, nós vamos partir para o cálculo do fator de potência, porque eu já tenho P, 213,30, e eu já tenho S, que é 360. Fazendo essa divisão, você vai pegar o P e dividir por S. 213 dividido por 360, resultado 0,59 ou 0,59, como queira. Posso mudar? Pode. Acho que deu tempo, né, galera, copiar. Beleza. Então, vocês viram que não é difícil a gente fazer o manuseio dessas formas. A gente encontrar o fator de potência, potência ativa, potência aparente, potência reativa, tá bom? Então, claramente, o objetivo de qualquer instalação é obter um valor de fator de potência elevado. Logicamente, vai implicar numa reatância menor, que a potência reativa vai diminuir. Veja que à medida que eu vou fechando esse ângulo, eu vou reduzindo a quantidade da potência reativa e melhor vai ser para o teu sistema elétrico. A potência ativa, que é dada pela letra P, é essa linha horizontal. Essa linha horizontal ela não muda. Então, a potência instalada do sistema ela tem um valor fixo. Os valores que irão sofrer alteração é a potência aparente, que é o S, que é essa hipotenusa aqui, e a potência reativa, tá? Que ela vai aumentar ou diminuir à medida que esse fator de potência aumenta ou diminui. De acordo com o conceito visto e com as equações, iremos realizar o dimensionamento do banco de capacitores. Então, iremos fazer um exemplo, tá? Bem simples, de acordo com o circuito, como é que a gente faz para encontrar esse valor. Bom, a questão diz o seguinte: uma fábrica de calçados se encontra pagando um faturamento de excedente reativo depois de ter sido instalado uma linha de maquinários em seu setor. Então, na fábrica de calçados, o cara comprou um conjunto de máquinas, de maquinários para fazer a fabricação dos calçados, tá bom? E depois que ele fez a instalação desses maquinários, ele começou a pagar o faturamento de excedente reativo. Beleza. Foi solicitada a presença de um técnico para solucionar o problema. Nesse local, a potência instalada da fábrica é de 580 kW. Então, essa potência ela não vai sofrer nenhuma alteração. 580 kW irá permanecer até o final do nosso cálculo. Então, é a potência fixa, tá bom? O fator de potência atual, que hoje lá se encontra, é de 0,88. Nós vimos que a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que o fator de potência fosse igual ou maior do que 0,92. Então, nesse caso, fator de potência 0,88, eu tenho que fazer o cálculo
do banco de capacitores, ou seja, do banco capacitivo, que vai ser utilizado se o fator de potência corrigido for para 0,92, tá bom? Então, qual vai ser o valor do banco de capacitores se eu aumentar esse fator de potência para 0,92? Acerca dessa questão, nós vamos também calcular a capacitância, certo? Quais são as informações que eu tenho nessa questão? Eu tenho informação da potência ativa, 580 kW. Eu tenho um fator de potência atual de 0,88. E eu tenho um fator de potência que eu vou corrigir para 0,92. Então, esses dois primeiros valores aqui são os valores que já se encontram lá. O 0,92 é o valor que eu almejo que ele alcance, que ele saia desse ponto de 0,88 e passe para 0,92. Tá bom? Como é que eu vou fazer? Qual a resolução dessa questão? Vamos lá. Ixi, aqui tá... Não sei por que esse aplicativo do PowerPoint tem isso. Porque isso aqui tem que ser pequeno. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui, pessoal, bem rapidinho. Isso aqui tem que ser pequeno, ó. Deixar aqui no ponto. Se eu consigo, pronto. Vou deixar aqui no ponto aqui pra gente. Vamos ver se dá certo aqui. Então é mais ou menos assim. Eu vou corrigir, tá? Vou mandar para o modo direitinho. Porque acho que é o aplicativo que fica voltando. Mas vamos lá. Vocês viram que o fator de potência é P sobre S. Só que eu vou utilizar o fator de potência atual e eu vou utilizar a potência aparente atual. A potência ativa, que é dada pela letra P, é a potência que não muda. Por isso que não tem nada de atual nem desejado. Primeira coisa que você vai fazer é calcular a potência aparente. Então, duas informações você já tem de cara. O fator de potência atual e você tem a potência ativa. Nesse caso, eu vou querer calcular a potência aparente atual. Então, esse S vem para cá e o fator de potência vem para o lugar dele. Então, eu fiz essa transformação, coloquei o S que se encontrava na parte de baixo para cá e o fator de potência ficou para a parte de baixo. Bom, realizando esse cálculo, eu vou fazer da seguinte forma. SA, que é potência aparente atual, vai ser 580, que é a potência ativa dessa fábrica, dividido pelo fator de potência atual. O fator de potência atual é 0,88. Realizando esse cálculo, você tem um valor de 659,09 kVA. Essa potência, meus amigos, é a potência que já se encontra. Então, nesse presente momento, você, técnico, foi lá, fez a vistoria, fez a análise lá do circuito e verificou que a potência aparente está com esse valor. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer diante dessa questão é calcular a potência aparente. Potência aparente atual, que no caso aqui é 659,09. Tá bom? Pessoal, só fazer a pergunta aqui bem rapidinho. Aqui apareceu alguma... Tá na mesma tela ou apareceu outra tela? Tá na mesma tela, professor. Tá na mesma tela. Deixa eu ver. Mesma tela. E agora? Agora mudou. Agora mudou? Pronto, minha dúvida era essa mesmo. Eu tenho só mexer aqui a configuração, deixar aqui no ponto para vocês copiarem. Deixar aqui no ponto, deixar bonitinho. Pronto. Então, olha, deixa eu deixar aqui no ponto, peraí, só um instante. Pronto. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é calcular a potência aparente atual. Tá bom? Potência aparente atual é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu quero que vocês, por gentileza, copiem aqui. Então, a nossa primeira parte é a potência aparente atual.
Não dá pra fazer só uma regra de 3, não, professor? Pode também, só que eu tô tentando fazer da maneira mais simplificada possível, que nem todo mundo tem esse manejo. Então, simplesmente é só fazer a troca, né? Porque se for fazer regra de 3, tu vai dividir isso aqui por 1, P vezes 1 vai ser P, fator de potência vezes S. Se fizer a conta, vai dar a mesma coisa. Então, é simplesmente, eu vou pegar o fator de potência, passar para baixo, o S para cima. Pronto, só isso. Digo com os valores que ele deu lá embaixo também, né? Porque tem o fator de potência ali que ele deu em 0,88, né? O 92 é e porque a gente ainda vai fazer, né? Esse 92 nós vamos usar, que é o valor que eu almejo. Eu tô fazendo a consideração, primeiramente, do valor que está se encontrando hoje lá. Ah, certo. Os valores eu já copiei já. Bom, vamos lá. A primeira etapa nós fizemos. Eu estou tentando fazer bem na sequência, que é para realmente não gerar dúvida, ou se gerar, seja muito pouco. Então, primeira coisa que eu fiz foi a potência aparente atual. Próximo passo, a partir do levantamento da potência aparente atual, que eu acabei de fazer, veja, olha, eu estou precisando de potência aparente atual para fazer o cálculo. Eu vou fazer o cálculo da potência reativa atual. Então, qual é a fórmula da potência reativa? Reativo atual, ou seja, qual está sendo a potência reativa nesse momento? Vai ser a raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado, sendo que esse S, que é a potência aparente, é a potência aparente atual. Jogando isso na fórmula, eu tenho 659,09, que foi o valor que vocês acabaram de encontrar, menos 580, que é o valor da potência ativa nesse presente momento. Tá? Potência ativa, eu não vou precisar alterar esse valor, porque é o valor fixo. Os valores que irão ser alterados vai ser o reativo e a potência aparente. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar um valor de 303,04 kVAR. Tá? Depois vocês fazem na calculadora de vocês, só para conferir, tá bom? Às vezes pode acontecer de eu ter dado um vacilo em alguma parte da questão. Sempre pode acontecer, né? Mas copiem, tá bom? Então, aqui é a potência reativa atual que se encontra nesse momento. É obter agora a potência aparente desejada. Como é que eu faço? A potência aparente desejada vai ser P dividido pelo fator de potência desejada. Então, é a mesma forma que nós utilizamos lá no começo. Só que no lugar agora de ser potência aparente atual, vai ser o desejado. E no lugar de fator de potência atual, que nós tínhamos na primeira parte, nós temos agora o fator de potência desejado. Deixa eu só ver se eu corrijo isso aqui. Se encontra... Só um instante, pessoal. Só um instante que o programa travou. Só um instante, pessoal. Aqui ele fica... Não sei por que aqui o programa ele volta de novo para a grama. Só um instante. Acho que deu certo. Deixa eu ver se eu volto aqui de novo na imagem. Voltou a imagem já? Voltou, né? Voltou, professor. Voltou. Pronto. Então é a mesma coisa, pessoal. No lugar agora de potência aparente atual agora é desejado, no lugar de fator de potência atual é fator de potência desejado. Mesma forma, com a diferença que aqui permanece, né, a mesma potência ativa, e agora o fator de potência desejado é esse aqui. Esse valor de 630,43 kVA é o valor que vai ficar quando você corrigir o fator de potência. Então, antes, veja quanto foi que deu o valor da potência aparente atual. E veja agora quanto é que vai ficar depois que você corrigir o fator de potência. Então, vai diminuir a potência aparente
que em consequência isso vai diminuir também a potência reativa. Tá? Então, é uma sequência. Reduz a potência aparente e também reduz a potência reativa. Então, vamos lá. Deu certo, né? Próximo passo é fazer o mesmo cálculo da potência reativa, só que agora eu vou utilizar esse valorzinho aqui de 630,43. Certo? Então, aqui, beleza. A partir do levantamento da potência aparente desejada, vou calcular a potência reativa desejada. Então, mesma fórmula, pessoal, mesma forma. Você vai pegar a potência aparente que vocês acabaram de encontrar, vai elevar ao quadrado e vai subtrair pela potência ativa de 580 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, eu tenho 630,43 ao quadrado menos 580 ao quadrado. Fazendo o cálculo, vocês vejam que o resultado vai ser menor do que o reativo que se encontra hoje. Então, nesse momento, a potência reativa se encontra com um valor muito alto. Quando você decidiu aumentar o fator de potência para 0,92, a quantidade de potência reativa teve uma redução. A quantidade de potência aparente também teve uma redução. Então, por gentileza, eu vou pensar essa parte. Então, eu já encontrei potência aparente atual, reativa atual. Potência aparente desejada, potência reativa desejada. O próximo passo que nós iremos fazer é calcular agora o reativo do banco de capacitores. Porque eu preciso tanto do reativo atual, quanto eu preciso do reativo desejado para fazer esse cálculo. Então, são as informações que eu preciso. Eu preciso do reativo atual, que se encontra hoje, e preciso do reativo que vai ficar depois que você fez a determinação do fator de potência, no caso da questão 0,92, né? Mas eu poderia botar para 0,94, 0,95, entendeu? Então, assim, quem vai determinar é você, técnico, para determinar o valor de fator de potência. Não é que tem que ser 0,92. Você pode colocar para 0,93 ou para 0,94, tá bom? Quanto mais assim, mais aproximado de 1, melhor ainda para o seu sistema. Pode passar de 1. Não, de 1 não. É até 1. Tanto o fator de potência indutivo como capacitivo.
Posso mudar? Que eu já terminei. Vamos lá. Para a etapa já quase que final, para só um instante. Pronto. Para a etapa quase que final. Eu vou determinar agora a potência do banco de capacitivo, que é o que a questão está pedindo. Para que eu encontre a potência reativa do banco de capacitores, tá bom? Eu tenho que pegar o reativo atual, que nós já encontramos, e vou subtrair pela potência reativa desejada. Então, eu preciso da potência reativa atual, desejada, aí eu encontro o reativo do banco de capacitores. Tá bom? Então, o cálculo é QBC, reativo do banco de capacitores, igual ao potência reativa atual, menos a potência reativa desejada. Jogando isso na fórmula, como é que eu vou fazer? Essa potência reativa foi o que vocês encontraram, de 313,04, menos 247,06, que foi o valor que vocês encontraram também do reativo desejado. Realizando essa subtração, você encontrou um valor de 65,98. Então, esse é o valor do reativo de banco de capacitores para corrigir o fator de potência e evitar que aquela fábrica de calçados pagasse pela multa. Detalhe, esse valor é o valor que eu devo aplicar à potência do capacitor a ser utilizado. Tá? Por gentileza, copiem, que aí eu vou fazer a explicação. No caso, ser maior do que 1, o Gentil fez a pergunta. Não, maior do que 1 não. O fator de potência sempre vai ser menor do que 1. Não, o Gentil fez a pergunta caso viesse a ser maior. Não, mas não tem como não. Primeiro porque a potência aparente ela é a potência total. Entendeu? E como ela é a total, toda a divisão que tu vai fazer para encontrar o fator de potência é a potência ativa pela aparente. Então, o fator de potência pode ser igual a 1, mas maior do que 1 de forma nenhuma. Mas por quê? Porque para isso a potência aparente, ou potência ativa, que é o P, tem que ser maior do que o S. E isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a potência aparente é a potência total. Então, você não, de forma nenhuma. Você pode encontrar até chegando a 1. Até 1 é o limite, mas passando de 1 você não encontra, não. Nunca. É mais como um fator de correção, né? Fator de potência, não. É um valor de correção, não é isso? Isso. Aí aqui, olha, vamos explicar como é que vai funcionar aqui. Eu já posso mudar? Pode. Por mim, pode. Já copiei aqui. Vocês vão entender como é que funciona. Olha aqui. Voltando aqui. Então, fiz essa subtração, essa diferença desse valor. Então, este vai ser o valor a ser utilizado no banco capacitivo. Então, por exemplo, você vai no catálogo do fabricante verificar se tem capacitores com essa potência. Caso não tenha, tem valores menores, aí você pode comprar um conjunto de capacitores, ligar eles em paralelo, ou, dependendo da configuração que vocês forem fazer a ligação, e encontrar um valor que seja igual a esse valor que vocês encontraram, ou maior pouca coisa. Então, resolveu o problema. Só que, além dessa informação da potência reativa, você tem outra informação chamada capacitância. Eu não sei se vocês chegaram a ver capacitância na disciplina de eletricidade e eletromagnetismo. A capacitância é a capacidade que tem de um capacitor armazenar cargas elétricas. Então,
O papel do capacitor é armazenar cargas elétricas. A depender do tamanho da capacitância, eu vou ter uma quantidade maior de armazenamento de cargas, tá? Então, como é que eu faço para calcular? A fórmula que eu utilizo para encontrar a capacitância é essa. O reativo do banco de capacitores que vocês encontraram, dado em volt ampere reativo, não é em kVAr, tá? Volt ampere reativo, dividido pela tensão ao quadrado, vezes 2, vezes o π, vezes a frequência. Então, esse F é de frequência, o π vem da fórmula, 2, a tensão é a tensão disponível, que você tem lá, ao quadrado, e aqui é o reativo que vocês acabaram de encontrar. Veja que o resultado que vocês encontraram aqui foi 65,98, mas está em quilo. Ó. Eu multipliquei por 1000 para passar ele para volt ampere reativo. Então, ficou como resultado 65.980 volt ampere reativo, dividido por 220, que é a tensão que está sendo utilizada nesse caso, ao quadrado, vezes 2, vezes π, vezes 60. Quando você realiza esse cálculo, depois que você digitar na calculadora 65.980, dividido, abra o parênteses, coloque essa parte de baixo aqui, fecha parênteses, aperte igual. O valor que vocês irão encontrar vai ser um valor baixo, logicamente, da capacitância, 0,00361. Aí o que foi que eu fiz? Só para aproximar, eu multipliquei por 1000. Como eu multipliquei por 1000, eu saí de Faraday, que é a unidade, passei para milifarad. 3,61 milifarad é a mesma coisa que 0,00361 farad, tá bom? Então, copiem, por gentileza. Só, desculpa, o F minúsculo, ele é o que ali? É a frequência. A frequência, certo. Isso, frequência. Professor. Pronto, a Jéssica pediu para eu fazer o cálculo na calculadora aqui, para ver como é que coloca, tá? Eu vou puxar a calculadora para cá e a gente vai fazer. O Gentil perguntou, caso a correção do fator de potência seja maior que o necessário, o que ela pode vir a ocorrer? Bom, a depender da situação, é uma pergunta até interessante. Vamos lá. O fator de potência tem um valor X, você corrigiu, beleza. Você só vai colocar os capacitores para atuar no momento desejado. Então, por exemplo, eu fiz o cálculo de maneira correta. Só que eu coloquei os capacitores para entrar em funcionamento, que esses capacitores vão ser ligados no quadro, tá? No quadro de distribuição, quadro elétrico. Se o capacitor entrar no momento errado, então pode gerar problema da mesma forma, porque vai gerar uma potência ativa capacitiva. É o que eu estou dizendo, a gente tem que realmente saber o que está fazendo, para depois ninguém vai ficar dando tiro no escuro. Eu vou saber realmente a quantidade certa de capacitores e o momento certo de colocar. Professor, qual seria o momento certo? Como, por exemplo, motores funcionando na vazio, transformador funcionando na vazio, gera baixo fator de potência, é nesse momento que os capacitores teriam que atuar. O transformador está trabalhando mesmo com carga, os motores também. Nesse caso, o capacitor ele não precisava entrar no cálculo. Entendido? Então, peraí, só deixar aqui no ponto.
Professor, e essa frequência de 60 aí foi tirada de onde? É a frequência da nossa rede. Nosso sistema elétrico trabalha com 60 Hz. Ah, certo. Certo? Deixar aqui no ponto. É bom? Pronto. Como estão as duas imagens, então a gente pode fazer. Bom, 65.980 dividido, aí eu abro parênteses, 220 ao quadrado, ou você pode estar ao quadrado, ou você pode apertar esse botão, que é elevado a 2, que dá a mesma coisa. Então, 220 ao quadrado, vezes 2, vezes... Professor, onde é que eu encontro o π? Veja que o π está aqui acima desse botão exponencial. Para que eu ative ele, por exemplo, eu não posso apertar aqui, que ele vai ativar o exponencial. Eu aperto o delete. Apertei o delete só para tirar, né? Para eu ativar ele, eu tenho que apertar o Shift. Então, eu apertei o Shift, apareceu uma letra S aqui no cantinho da tela, e você agora aperta o botão, que vai ativar o π. Vezes 60, fecha parênteses e aperta igual. Então, o valor aqui deu 3,61 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 3,61 milho. Por que esse valor deu quebrado? Porque ele está em notação científica, só por isso. Tá? Só em notação científica. Deixa eu ver se eu consigo tirar da notação científica aqui. Vou fazer de novo para ver se dá certo. 65.980 dividido, abre parênteses, 220 ao quadrado. Só clicar no Eng, professor, e volta às casas. Eu coloquei que é para ele ficar logo todo normal, né? Para não ficar toda vez que tem que tá mudando. 2 vezes o π vezes 60. Pronto. Valor 0,003, deu um valor enorme, né? Aí você multiplica por 1000 para aproximar mais o valor, vai ser a mesma coisa, não vai modificar em nada. Você vai ter um valor de 3,61 milho. Se multiplicasse de novo, passava para micro, né? Se passava de novo, era nano, depois pico. Então, só deixei mais aproximado. Mas, caso vocês fossem fazer esse cálculo e desse esse valor aqui, não haveria problema algum com relação a isso, tá? Dava certo da mesma forma. Até então, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, só esperar vocês copiarem, quem não copiou ainda, para a gente dar prosseguimento. Posso mudar? Que eu já copiei. Pronto, então vamos lá. Esse foi o valor da capacitância que nós encontramos. Então, o banco de capacitores deve ser instalado de forma que esteja em paralelo com a instalação, que no caso é quadro elétrico, tá bom? Ou com a carga corrigida, que no caso seria o banco local. Eu posso instalar, pessoal, banco de capacitores automáticos, que eu não vou ter que me preocupar com relação a isso. Quando chegar aquele horário, o banco de capacitores entra no sistema e tenta resolver qualquer problema que porventura acontecer, tá? Nós fizemos esse cálculo, só que tem várias maneiras da gente calcular. Qual seria outra maneira da gente fazer? Vocês estão vendo essa tabela com essa quantidade de números, tá?
Na prática, pessoal, vocês fossem corrigir os fatores de potência, eu não ia fazer esse amaranhado de cálculo no papel. Nós fizemos, que eu tenho que mostrar para vocês, o procedimento para a gente encontrar. Mas hoje eu tenho um aplicativo no celular, hoje eu tenho um programa no computador que vai fazer esse cálculo. E veja, olha, essa tabela o fabricante ele disponibiliza. Essa tabela é referente ao chamado fator multiplicador para correção de fator de potência. Veja na figura aqui, olha, que nessa coluna aqui, vertical, eu tenho aqui ó, o fator de potência atual, que começa aqui com 0,50, aí vai 0,51, 0,52 e tal. Aqui é o fator de potência atual. Nessa parte aqui, olha, na horizontal é o fator de potência desejado, que vai de 0,80 até 1. O que seria esse fator multiplicador? Bom, para que eu encontre o fator de o reativo do banco de capacitores, eu posso fazer um atalho. Em vez de eu fazer aquele amaranhado de cálculos, se você tiver a potência ativa do sistema e tiver a diferença das tangentes, você consegue encontrar o mesmo valor do reativo do banco de capacitores. Esses valores que tem aqui, pessoal, nada mais é do que a diferença das tangentes. Bom, eu teria como fazer o cálculo na calculadora? Bom, teria. Que já é um outro trabalho. Aqui já está no ponto. Vou citar aqui um exemplo. Como é que faria? Vou ver se eu consigo puxar a calculadora de novo para mostrar para vocês. Só um instante. Pronto. Como é que eu vou fazer esse cálculo na calculadora? Ó, você pode fazer esse procedimento. Não, vocês não são obrigados a fazer. Só vou fazer para mostrar para vocês. Shift, cosseno. Qual foi o valor do fator de potência atual? Qual foi, pessoal, o valor do fator de potência atual? Lá na questão tem, na questão. Procurando aqui. De Na questão, 313. oi? 313. Não. Zero, fator de potência. Fator de potência atual 0,88. Sim, 0,88. Isso, exatamente. Pronto. Esse foi o fator de potência atual. Foi o atual. Aí eu faço cosseno de φ, olha. PT Shift, cosseno. Apareceu o cosseno é menos 1. De 0,88. Igual. Pronto. Esse valor aqui, eu vou precisar tirar a tangente desse valor. Então, aperto o tan de tangente, aperto igual de novo. Beleza. Eu tenho esse valor aqui. Essa tangente referente ao fator de potência de 0,88. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse valor e vou gravar na calculadora, tá bom? De lado do igual tem o Ensol, eu aperto ele, aperto o Shift, aperto o botão RCL e apertei o A porque eu quis gravar esse valor no botãozinho A, mas eu poderia ter gravado nesses outros aqui. Veja que acima desses botões tem umas letras, ó, A, B, C, D e tal. Só esse valor está gravado na calculadora, vamos ver. Aperto o alfa e aperto o A. Apertando igual é o valor desse cosseno. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o fator de potência desejado, que é 0,92. Então, aperto Shift, cosseno de 0,92 igual a esse valor. Eu quero a tangente desse valor. Tan de tangente, aperto igual. Pronto. Essa é a tangente de acordo com 0,92. Eu poderia ter adquirido aquele primeiro valor, sem ter gravado na calculadora, ia subtrair com esse valor e, por fim, multiplicar pela potência ativa que eu tinha o mesmo resultado. Então, fiz esse cálculo, apertei o Ensol, Shift, STO, B. Já foi. Então, eu já tenho aqui, olha, nesse botão a tangente atual e aqui a tangente desejada. Para encontrar logo o valor, eu pego o valor da potência ativa, que é de 580, multiplico, aí eu abro parênteses, pego o A, que foi o valor da tangente atual, menos o B, que é a tangente desejada. Fechei o parênteses, encontrei um valor. Que valor é esse? 65,97 deu um valor quebrado. Quanto foi que deu a potência ativa do banco de capacitores? O QBC deu quanto? QBC, reativo do banco de capacitores.
Oxi, encontrei não. 65,98. 98, né? Tá aqui, o resultado. Potência ativa vezes a diferença das tangentes. Não, professor, tem uma maneira mais tranquila de fazer? Tem. Você pega os 580, olha, e multiplica, aí eu vou precisar dessa tabela. Aí vamos lá, vamos acompanhar aqui, olha. Eu vou precisar de fazer o encontro, ó, das tabelas. Eu tenho aqui, olha, 0 quanto? 0,88 era? 0,80? Isso, 0,88. Ah, é porque aqui a tabela ela não comporta aqui. Tem tabela maior do que isso aqui, eu só peguei uma parte. Mas eu vou dar um exemplo. Se fosse para fazer, digamos que está 0,70, fator de potência, e o desejado 0,92. Aí você vai, olha, vai até chegar a 0,92. Pronto. Então, o encontro de 0,92 com 0,70 é de 0,594. Esse valor, pessoal, é a diferença das tangentes. Pegava esse valor e multiplicava pela potência ativa. Acabou-se. Vamos ver quanto foi que deu a diferença das tangentes. Alfa de A menos AB. Pronto. Tangente atual menos a desejada. Deu quanto? Olha, 0,103 alguma coisa. Então, seria esse valor é justamente um desses valores embutidos aqui. Então, eu vejo o fator de potência atual, vejo o desejado, faço o encontro dos dois valores, e esse valor é multiplicado pela potência ativa. Somente isso, pessoal. Tá? Então, não é difícil. O procedimento é simplesmente esse. Para que você encontre o velho reativo do banco de capacitores. Em uma instalação elétrica, um banco de capacitores contempla também os elementos de proteção, né? E, em dados casos, dispositivo com a função de temporizar a entrada e saída dos mesmos. Então, é o que eu falei. Eles usam temporizadores para entrar somente no momento desejado. Somente no momento que eu preciso. Beleza?